Meu tema hoje é o Deus de graça e de misericórdia. E o nosso amigo Jonas, profeta, alguém já disse que ele é que nem bumbo de festa, todo mundo quer bater. Mas ele é um homem de Deus, ele foi um homem de Deus, porque ele expôs esse testemunho para nos abençoar. Suas fraquezas, suas incoerências, não é? Nós estamos sendo abençoados pelo testemunho dele, porque Deus permitiu o registro dessa carta escrita por ele, né? Desse livro escrito por ele. Então abra aí sua Bíblia ou acompanhe lá na transmissão, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler também o capítulo todo, que servirá de base para a nossa meditação nessa manhã. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Senhor Deus, fala conosco. É uma mensagem tão profunda, e se internalizada por nós, nós vamos ser profundamente abençoados. Amém. Queremos conhecer cada dia mais, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Porque se internalizarmos isso em nossa vida, seremos também instrumentos de graça e de misericórdia para todos aqueles que conosco convivem. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta manhã. Amém. Quebrando o nosso coração. Amém. Para que possamos, ó Deus, responder a essa graça e a essa misericórdia que está liberada do céu para cada um de nós. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, depois de perdoado e restaurado em seu ofício profético, Jonas recebe uma nova ordem. Verso 1:
E veio a palavra do Senhor, segunda vez. Os irmãos se lembram da primeira vez? Lembra? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade importante para Deus. E prega contra ela a pregação que eu te disse. Irmãos, na segunda convocação, Deus usou uma expressão que Ele não usou na primeira. Proclama contra ela, ou anuncie o julgamento contra ela. Isso pode ter animado Jonas com a perspectiva de que o juízo viria sobre Nínive, porque, a bem da verdade, ele não desejava e nem contava com o arrependimento da cidade. Ele não via o potencial de arrependimento na cidade de Nínive. Depois de ter passado por lutas, tribulações, que você bem conhece, ele resolveu obedecer a Deus. Às vezes somos assim, né, irmãos? Precisamos passar por lutas, por tribulações, para nos quebrantar e dizer: tá bom, Senhor, seja do seu jeito. Tá bom, Senhor, seja no seu tempo. Tá bom, Senhor, seja da tua maneira. Assim aconteceu com Jonas. Verso 3 diz que levantou-se Jonas, obediência agora, obediência pronta, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de um dia, e pregava. Assim foi, irmãos. Jonas, de tempos em tempos, anunciando a mensagem às multidões que se reuniam ao redor dele, e andando e anunciando pelas beiradas das muralhas. Ele vai um dia anunciando essa mensagem de Deus. Porém, de posse da segunda chance que Deus lhe dera, ele não quis oferecer uma segunda chance para os ninivitas, o que refletiu na sua mensagem. Jonas tinha uma mensagem de juízo para proclamar, mas ainda que ele não entendesse dessa forma, era uma mensagem de graça e de misericórdia. Olha que coisa interessante, irmãos. Uma mensagem de juízo pode ser de graça e misericórdia, dependendo da reação, dependendo da resposta que se dê a essa mensagem. Eu achei interessante uma ideia, uma ilustração que diz: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro, dependendo de como esses objetos reagem aos raios do sol. Não é? Por isso que Paulo dizia: a nossa mensagem aqui que pregamos tem cheiro de vida e tem cheiro de morte. Porque aquele que crê é salvo. O que não crê já está condenado. Ele já estava nessa condição. Não creu, permanece nela. Vejam, os irmãos, como é importante nossa reação à mensagem de Deus, não é? E o que Jonas temia era exatamente isso, que Deus perdoasse aqueles aos quais ele odiava. Verso 4 diz que ele começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava.
Vamos pensar na pregação de Jonas. Olha que mensagem de encorajamento que diz. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esse é o teor da mensagem, esse é o conteúdo da mensagem. E o texto original faz a ideia ficar assim: Nínive já foi destruída, e em 40 dias vocês saberão. Então percebam os irmãos que a expectativa de Jonas era juízo e não arrependimento e salvação. Ele anunciou juízo sem lágrima nos olhos. Hoje há uma polêmica aí entre teólogos, os mais liberais, se o inferno existe, se não existe, se é eterno, se não é, e tal, e tal. E eu ouvi uma resposta da seguinte forma: então, vocês estão aí preocupados com o inferno, mas eu vejo vocês falando do inferno sem lágrima nos olhos. O que é isso, irmãos? Falta de empatia, falta de misericórdia, é legalismo, é juízo. Eu estou salvo, o resto se dane. Irmãos, se não vigiarmos, nosso coração inclina para essa direção. O inferno existe, bem, mas vamos falar dele com lágrimas nos olhos, com peso no coração. Esse negócio de abrir Apocalipse e ficar trovejando juízo sobre as pessoas, sem ter uma ação prática de anunciar o Evangelho para que elas se arrependam, se convertam e fiquem livres desse juízo, é patológico, na minha opinião. O que os irmãos acham? Ok. Bom, ele não queria salvação. Ele desejava condenação. Ele trovejou o juízo iminente sem mencionar a graça e a misericórdia de Deus mediante o arrependimento. Queridos, o que nós aprendemos com isso? Que ao invés de sair por aí trovejando juízo sobre os outros, devemos considerar que pregamos contra o pecado e não contra o pecador, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Glória a Deus. Isso me faz lembrar a ilustração da mãe que dando banho na criança numa bacia, quando de repente caiu uma barata na bacia, e ela pegou bacia, água e criança e jogou tudo pela janela. É engraçado, não é? Mas é mais ou menos o que a gente faz. Pega pecado, pecador e joga tudo pela janela. Era mais ou menos essa a motivação de Jonas. E percebam a contradição espiritual presente no espírito de Jonas. Embora Jonas soubesse que Deus era um Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que ele devia a sua própria vida à graça de Deus, porque havia sido salvo da morte no mar, embora tivesse sido alvo dessa graça, dessa misericórdia, não há uma
só palavra acerca dessa graça e dessa misericórdia no seu sermão. Ele não mencionou os pecados cometidos que tinham que ser confessados, ele não exigiu arrependimento, ele não ofereceu esperança, ele somente diz 40 dias terríveis e pronto. Queridos, precisamos cuidar para não sermos como Jonas, sendo alvos da graça e da misericórdia de Deus. Não podemos negar graça e misericórdia àqueles que arrependidos nos procuram. Aliás, nada sinaliza mais que estamos de posse dessa graça, dessa misericórdia, do que a nossa disposição em oferecer graça e misericórdia aos que precisam. Qual era o propósito de Deus para Nínive? Era esse: oferecer graça e misericórdia mediante o arrependimento. Esse era o propósito. Era que se convertessem do mau caminho, para que Deus suspendesse o juízo sobre eles e tivessem uma experiência de conversão, de salvação, de restauração. Esse é o propósito de Deus para todo ser humano. Amém? Amém. Como Nínive respondeu a esse propósito? A mensagem causou um grande impacto nos habitantes da cidade. Surgiu um surpreendente movimento de humilhação e arrependimento. E foi iniciado pelo povo. Os ninivitas externaram sua tristeza interior pelo pecado através do jejum e da humilhação com pano de saco. É o que diz o verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Queridos, é assim que nós devemos proceder diante de Deus quando reconhecemos que o nosso pecado está ferindo a santidade de Deus, está nos distanciando da intimidade, da comunhão com Deus. Então, se você está sendo fustigado pelo sentimento de culpa em razão do pecado não confessado, não abandonado, esse é o caminho: humilhar-se, quebrantar-se na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 7,10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. É uma tristeza boa. Porque, irmãos, aquele que peca ao pecar não sente tristeza do arrependimento, se torna um pecador cínico, impenitente, contumaz e a caminho da apostasia. Essa tristeza nos protege. É o Espírito Santo que entristece dentro de nós. Amém? Aí você, enquanto não confessa, enquanto não se quebranta, enquanto não se rende, você não sente paz. Não é assim, queridos? Verdade. Como o rei de Nínive respondeu ao propósito de Deus? Nós vimos o povo, agora vamos ver o rei. Ele respondeu de igual modo, se humilhando, em sinal de arrependimento. Então, quando a mensagem chegou ao rei do império mais poderoso da época, ele se humilhou. Ele desceu do trono, ele tirou o manto real, ele vestiu-se de pano de saco, ele sentou-se sobre a cinza, é o que diz aí o verso 6. Irmãos, e é interessante observar que o rei, em vez de sentir ciúmes pela iniciativa do povo,
ele imediatamente se humilhou, seguindo o exemplo dos seus súditos. Isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito Santo, só pode ser, né, irmão? Porque às vezes a gente pensa assim, que aquilo que não nasceu em mim não é importante. Especialmente um líder orgulhoso, soberbo. O povo que começou não passou por mim, não é de Deus. Conversa, né? Porque Deus pode fazer uma obra aí no meio do povo, apesar do pastor. Amém, queridos? Amém. Ok. É admirável, penso eu, quando pessoas de alta posição social, com grande responsabilidade de liderar e de grande influência, se humilha e se quebranta. Irmãos, um rei se humilhar, se quebrantar diante de Deus. Por isso, feliz o povo cujo líder se humilha e se quebranta com sinceridade diante de Deus. Amém? Amém. 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 Segundo lugar, ele respondeu estabelecendo um decreto que também contemplava a humilhação e o arrependimento. Ele baixou um decreto, assinado por ele e seus ministros, e mandou espalhar por toda a cidade: ninguém pode comer ou beber, incluindo os animais, como está aí no verso 7. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Queridos, esse decreto do rei mostrou que ele compreendeu a gravidade da situação. Houve um choro e uma dor em Nínive. Alguns comentaristas dizem que havia 120 pessoas, por causa de uma menção no capítulo 4, de que havia 120 que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Outros comentaristas dizem que isso se referia às crianças. A criança que não sabe discernir a mão direita da esquerda. E chegam à conclusão de que eram 600 mil pessoas os habitantes de Nínive. Era muito grande, era muita gente. Agora você imagina 600 mil pessoas chorando e sofrendo. Era o que estava acontecendo ali. Então, irmãos, esse decreto refletiu o temor a Deus demonstrado pelo rei. Só um rei que teme a Deus pode estabelecer um decreto como esse. Por isso está dito nas Escrituras que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, irmãos, pouca chance de restauração há para aquele que perde o temor do Senhor. Quando o ser humano perde o temor do Senhor, ele se perde na vida. Amém, amados? Amém. O temor do Senhor é nossa proteção. Enquanto você teme a Deus, você reconhece o pecado. Enquanto você teme a Deus, você para de fazer bobagem. Por temor a Deus, você faz a opção pelo certo, pelo bem. Então todos deveriam clamar humildemente a Deus com todas as forças. É o que diz o verso 8: mas os homens e os animais cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. Como dizia Lutero, peca forte, mas se arrependa mais fortemente ainda. Quem quer vencer o pecado recorrente precisa agir com radicalidade contra esse pecado.
é chorar, é clamar, é jejuar, é buscar a presença de Deus com o coração humilde, quebrantado e contrito. Aleluia. Porque a esse coração Deus não despreza. Aleluia. Glória a Deus. Bem, queridos. Glória a Deus. Então, queridos, esse é o caminho para quem está marcando as consequências do pecado, que gera culpa, que dá lugar ao diabo, que compromete a autoridade espiritual, que compromete o testemunho, que compromete o relacionamento com Deus e atrai o juízo e a disciplina de Deus. Essa é a crueldade do pecado. Qual é o caminho? Clamar humildemente ao Senhor, pedindo graça e misericórdia a Ele, como Davi clamou no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. Glória a Deus. E todos deveriam abandonar o mau caminho e a violência, demonstrando fruto de arrependimento. É o que diz o verso 8: e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Queridos, com esse decreto, o rei queria não somente que eles se arrependessem, mas que demonstrassem fruto de arrependimento. É isso que a gente aprende aqui, e é isso que a gente aprende em Provérbios 28, 13, que diz: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. Amém, amados? Amém. Vamos entender o processo do arrependimento genuíno. Primeiro você homologa com Deus, ou seja, dá razão a Deus ao trazer à luz o pecado através da confissão. Concordo, Senhor, errei. O Senhor está certo, eu estou errado. Você reconhece o seu erro, você reconhece o seu pecado, sua transgressão, ao invés de encobrir, de negar, de dar uma de mão sem braço, de empurrar para debaixo do tapete, como se diz. Mas não basta confessar. Aliás, alguém já disse pejorativamente que cristão é aquele que vem no domingo confessar o pecado que ele vai cometer na segunda. Que beleza, hein? Eu me lembro do irmão que eu aconselhava, eu, Serginho, a Bebel, a gente revezava porque esse irmão cansava a gente. E quando a gente confrontava ele com o pecado, ele dizia: pior que eu sei. E ficou essa máxima, pior que eu sei, mas não fazia nada a respeito, irmãos. Um desânimo. O cara admite, mas não faz nada a respeito. E vem com essa, pior que eu sei. Pior que eu sei. Quando a Solange me exorta, eu falo: querida, pior que eu sei. Então não adianta, não basta, admitir, confessar o pecado, é necessário deixar, abandonar, demonstrar fruto de arrependimento, como dizia Jesus aos fariseus: produzir, pois, frutos de arrependimento. Amém, amados? Amém. Você confessa e Deus fica olhando assim: tá, ok, tudo bem. E Deus fica te observando. Vamos ver como vai ser daqui para diante. Certo? Para cumprir a palavra de Provérbios. Para alcançar a misericórdia deles, tem que abandonar. Tem que abandonar. Ainda que os habitantes de Nínive fossem pagãos pecadores e não fizessem parte do povo de Israel,
Deus estava disposto a perdoá-los se eles se arrependessem sinceramente e se eles demonstrassem fruto de arrependimento. Então, queridos, o arrependimento dos habitantes de Nínive, bem como a ação do rei da cidade, demonstram a disposição de Deus perdoar aqueles que se voltam a Ele com arrependimento, independentemente da sua origem ou do seu histórico de pecado. Porque Nínive não era fácil. Foi chamada por Naum de cidade sanguinária. Eles entravam nas cidades e matavam homens, mulheres grávidas, crianças. Eles eram muito cruéis. Todas as nações temiam os assírios. Mas Deus ama Nínive. Deus ama gente, seja quem for, e ninguém está fora do radar de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. O rei baixou esse decreto na expectativa que Deus se arrependesse e abandonasse a sua ira, suspendesse o seu juízo sobre eles, e eles não fossem destruídos. Está aí no verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sua sorte, para que não pereçamos. Bom, sabe que essa palavra arrependimento não é o arrependimento conforme a gente pensa. Não é? É mudar de ideia. Porque moralmente Deus não tem que se arrepender. É para você atribuir um sentimento humano a Deus para compreensão da linguagem. É uma figura disso daqui. Bem, Jonas, os marinheiros, a cidade de Nínive são exemplo de como nada, exceto o legítimo temor e arrependimento, podem trazer livramento da parte de Deus. E a humilhação, o arrependimento, atraíram a graça e a misericórdia de Deus. Irmãos, a depender de Jonas, nenhum ninivita se converteria. Mas para o seu desgosto, todos passaram a crer em Deus e se arrependeram dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Então, toda aquela comoção de Nínive não passou despercebida aos olhos de Deus. E é um verbo interessante aqui no verso 10. Ele viu. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal, mudou de ideia. Que tinha dito lhes faria, ele não fez. Algumas vezes, em razão do quebrantamento, do arrependimento, Deus muda seu decreto. Eu não diria decreto, aquilo que ele tinha estabelecido. Algumas vezes no Antigo Testamento você encontra isso. Porque Ele é o Deus que vê a aflição e que vê também o sentimento sincero do coração, como o arrependimento genuíno. Então Jonas podia ser uma pessoa insensível, mas seu Deus não era. E aqui, irmãos, está a mensagem mais esperançosa que o homem pode ouvir. Qual é a mensagem? Deus perdoa o pecador arrependido. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. E quão importante é para Deus que abandonemos os nossos maus caminhos. E quão disposto está o Senhor em oferecer-nos o seu perdão.
quando nos arrependemos dos nossos pecados, seguido de uma mudança de atitude, como disse, Deus nos perdoará. Aleluia. Deus não quer destruir ninguém, irmãos. Deus ama perdoar. Deus ama salvar. O próprio Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a misericórdia de Deus vê o arrependimento e responde a ele com a suspensão do juízo ou da disciplina. Nínive não será mais destruída. Está cancelado o juízo. Porque Deus resolveu agir com graça e com misericórdia. Fique de pé no seu lugar. Feche seu olho. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração agora, para que a palavra de Deus se torne palavra viva ao seu coração. Para que você não saia daqui com meras informações do livro de Jonas, mas encarnando esses princípios na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu uma segunda chance para Jonas cumprir sua missão. Deus deu uma segunda chance para os ninivitas mudarem o rumo de suas vidas. Isso é graça, irmãos. Isso é misericórdia. E a pergunta que cabe aqui é: como eu e você podemos responder ao propósito de Deus de salvar os pecadores? Então você que já foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, deve se oferecer como instrumento para anunciar essa graça e essa misericórdia aos pecadores.